Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Enquanto muitos indagam sobre como surgiu o universo, a palavra de Deus responde neste salmo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O céu aqui refere-se a todo o espaço sideral dos astros, meteoros, asteroides, estrelas, galáxias e planetas. E o firmamento refere-se à atmosfera da Terra, o céu que vemos quando olhamos para cima. Davi aqui diz que o céu e o firmamento revelam a existência de Deus. E ele continua no verso 2: um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Então no verso 3 ele continua: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O que Davi diz aqui é que sem linguagem alguma, sem palavra alguma e sem emitir nenhum som, a mensagem que os céus anunciam da existência de Deus é gritante e ensurdecedora. Deus existe e Ele é o Criador do universo. Então Davi passa a admirar o sol, a sua beleza, a sua exuberância, grandeza e eficiência. O sol que nos aquece com a intensidade exata de calor. Se estivesse um pouco mais perto da terra, nos queimaria. Se estivesse um pouco mais distante, congelaríamos. Por isso o Polo Sul e o Polo Norte da Terra são congelados, porque ficam mais distantes do Sol. Enquanto o Sol permanece parado, o sistema de rotação da Terra, que é o giro que a Terra faz em torno de si mesma, fenômeno este que leva 24 horas para ser completado, gera o dia e a noite. Além de continuar girando em torno de si mesma, sempre na mesma velocidade, a Terra também gira ao redor do Sol, fenômeno este chamado de translação, que leva 365 dias para ser completado, gerando assim as estações do ano. Você já imaginou o peso da Terra? Porém, impressionante. Apesar de todo o seu peso e tamanho, ela não sai de sua órbita. Diante de tudo isto, somente podemos dizer como Davi: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No Salmo 139, também o salmista Davi admira a concepção no ventre materno. Você já parou também para pensar? Um líquidozinho masculino com um líquidozinho feminino se juntam e então um ser humano começa a ser formado no ventre da mãe. Um ser que fala, que vê, que escuta e, sobretudo, um ser inteligente. E certamente poderemos passar dias, meses, anos, a vida e a eternidade
estudando e descobrindo as grandezas de Deus, e ainda assim jamais poderemos conhecê-las completamente. Por todos estes motivos, a palavra de Deus nos diz também em Romanos capítulo 1, que o homem é, portanto, indesculpável por não crer em Deus e não lhe dar glória. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Este é o retrato do homem, que mesmo diante de toda a revelação de Deus, o despreza e o rejeita. E este texto apresenta uma lista de pecados que manifestam este desprezo e rebeldia contra Deus, que vem encabeçada pelo pecado da idolatria, que, segundo esse texto, consiste em fazer imagens de escultura, quer seja em semelhança de homens ou animais, e dar a estas a glória pertencente somente a Deus. Em Isaías capítulo 42, Deus diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem,
nem a minha honra às imagens de escultura. Seguidos à idolatria, esse texto ainda apresenta outros pecados que revelam a incredulidade e a rebeldia contra Deus, como o homossexualismo, a injustiça, a malícia, a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o dolo, a malignidade, a difamação, a calúnia, o aborrecimento de Deus, a insolência, a soberba, a presunção, a invenção de males, a desobediência aos pais, a insensatez, a perfídia, a falta de afeição e, finalmente, a falta de misericórdia. E, tristemente, este texto termina dizendo que tais homens sabem a sentença de Deus que os aguardam, a morte, mas mesmo assim continuam na prática destes pecados, e não somente os praticam, mas também aprovam os que praticam. Para estes, este texto diz o que os aguarda: a ira de Deus. Então, meu irmão e meu amigo, se você se viu neste retrato, se arrependa e saia debaixo da ira de Deus. Atos 3:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E em Isaías capítulo 1, verso 18, Deus diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a alva lã. Amém, e que Deus nos abençoe.